Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Isabela, eu sou fisioterapeuta pélvica na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu fui convidada para falar um pouquinho aqui para vocês, para a Liga de Fisioterapia Uroginecológica da UNEB. E espero que vocês aproveitem um pouquinho aí da minha história e do que eu tenho para falar. Hoje eu atuo como fisioterapeuta pélvica no meu consultório e também como consultora em amamentação. Eu fiz a minha graduação na faculdade UniBH, que é a Universidade de Belo Horizonte, e a minha pós-graduação foi nas Ciências Médicas, uma faculdade que é muito bem conceituada nessa área de saúde da mulher, aqui em Belo Horizonte. E quando eu comecei saúde da mulher, era uma grande dúvida para mim, na verdade, porque eu tinha acabado de largar uma outra pós-graduação que eu estava fazendo, que talvez quem não goste vai até sentir um pouquinho aí do que eu senti na época, que era em respiratória. E eu amava o hospital, sempre gostei e desejei entrar em fisioterapia respiratória por causa disso, mas na verdade não era o que eu queria, né? E acabei indo para saúde da mulher. Eu estava um pouco na dúvida, porque na minha graduação eu não tinha tido nenhum paciente de saúde da mulher. E aí, quando eu entrei de cabeça em saúde da mulher, eu fui me descobrindo que cada aula que eu tinha era magnífica e eu voltava sempre com um sorriso imenso no rosto e cada vez que eu atendo um paciente também, até hoje, eu me sinto assim. É um grande amor, é uma grande paixão mesmo pelo que eu faço. Depois que eu terminei minha pós-graduação, eu fui fazer também um curso, né, de preparação para amamentação, um curso para poder ajudar as mulheres a amamentar aqui em Belo Horizonte também. E fui me especializando também nessa área. Eu gostei muito de amamentação, me apaixonei também por essa área e por a fisioterapia na saúde da mulher estar muito dentro também dessa parte, né, da obstetrícia, do pós-parto, né, da amamentação, eu acabei ligando uma coisa com a outra. E também faz parte, né, do fisioterapeuta estar atuando nessa área, né, nessa atenção ali primária com a mulher com a amamentação no pós-parto imediato. Então eu quis aprofundar um pouco mais. Hoje, o que eu mais gosto de atuar é com a fisioterapia pélvica ligada a gestantes, a puérperas e amamentação. Eu trabalho hoje também como doula voluntária num hospital público aqui de Belo Horizonte, numa maternidade pública. E já atuei também como fisioterapeuta pélvica no pós-parto imediato em uma maternidade privada aqui de BH. E gostei muito desse trabalho, foi maravilhoso, foi uma experiência, assim, maravilhosa. E eu acho que a gente tem sempre que tentar um pouquinho mais, né, com os hospitais, a tentar entrar um pouquinho mais nessa nossa área, ganhar um pouco esse mercado, que tem muito a mudar ainda, né? Se Deus quiser, ainda vamos mudar muito. Precisamos, né, lutar um pouquinho mais, porque a fisioterapia pélvica ela é importantíssima dentro das maternidades. Sobre a amamentação, que eu tenho para falar um pouquinho aí para vocês, né? Porque eu senti que isso é muito pouco abordado dentro da pós-graduação, né? Às vezes, muitas vezes a gente precisa fazer um curso à parte para poder se especializar nisso, tanto que hoje em dia existem pós-graduações que são específicas em amamentação. Então, na amamentação eu vejo que tem uma falha muito grande, principalmente do serviço médico, desse serviço da enfermagem também, assim, de imediato nos hospitais. Muitas mulheres não têm essa assistência, né? A gente vê que é muito rápido também a correria do hospital, são muitas mulheres, muitas puérperas ali, mas elas precisam de uma assistência muito maior, talvez ainda falte, né, na assistência básica, tanto nos postos de saúde, né, para falar um pouquinho sobre a amamentação, que é o básico mesmo. Então, a gente tenta sempre trazer um pouquinho mais nessa rede básica de saúde, né, igual eu abordo muito lá na maternidade com essas mulheres. A amamentação, para mim, foi uma entrada assim, muito
grande, né, na fisioterapia pélvica, porque eu consigo trazer para as mulheres, mostrar para elas o quanto é necessário, o quanto é importante, tanto para a saúde delas quanto para o bebê. Além da amamentação fazer todo o bem, dessa questão da nutrição, né, ele também faz muito, a amamentação faz muito bem para a prevenção de algumas doenças, né, tanto na mulher quanto no bebê. Então a gente sabe disso, que a amamentação ela vai prevenir aí o câncer de mama, câncer de útero, de ovário, está totalmente interligado com a nossa área de saúde da mulher, né? Tanto que nas campanhas aí de câncer de mama a gente fala muito sobre a amamentação também por essa prevenção. Então, o que eu tenho para falar para vocês é estudem um pouquinho mais sobre essa questão da amamentação. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou à disposição para vir tirar alguma dúvida comigo, me perguntar alguma coisa, né? Então, as mulheres que eu atendo, elas têm muitas dúvidas desde o básico, né? Que eu vejo que não tem essa assistência mesmo, né? Muitos médicos que ainda indicam coisas muito ultrapassadas, como, por exemplo, passar a bucha, né, no seio, para achar que isso vai melhorar, mas muito pelo contrário, porque vai tirar as glândulas de Montgomery, que são as glândulas que a gente sabe que produzem as substâncias necessárias para hidratar essa mama, deixá-la preparada para a amamentação, que não há necessidade de passar nenhuma pomada, não há necessidade de passar nenhuma bucha, muito pelo contrário, o corpo ele já se prepara naturalmente. Então, existem muitas coisas antigas que estão sendo passadas ainda. A gente precisa, né, tentar mudar um pouquinho esses conceitos e mudar um pouquinho essa forma aí de ser passado para as nossas gestantes, né? Então, eu tento me aprofundar sempre nessa questão, tanto da amamentação quanto da fisioterapia pélvica em geral. Como eu estou muito interligada ali com essa área mais de obstetrícia, né, que eu gosto mais de atender, que é a minha paixão mesmo, eu não deixo de atender a parte de uroginecologia, gosto demais, né? Mastologia eu não costumo atender muito, né? Atendo mais mesmo em obstetrícia e uroginecologia. Eu vejo que as pacientes gestantes chegam lá no consultório, muitas delas já vêm encaminhadas pelo médico ou vêm encaminhadas também por alguma amiga que já conhece sobre fisioterapia pélvica, indicam para elas. E quando elas vêm, muitas vezes, né, ainda mais agora, né, nesse caos que estamos vivendo por conta do coronavírus, elas vêm muito tensas, né, preocupadas, muitas vezes ali, né, se o parto vai dar certo, preocupadas também com o seu corpo após o parto, né? Algumas vêm preocupadas, sim, com a amamentação, mas eu vejo que tem muita preocupação com relação da dor, né? Eu acho que além do nosso trabalho com o corpo da mulher, preparação do corpo, a gente tem que ter um trabalho muito voltado para a mente dessa mulher. Isso para qualquer pessoa, né? Não só para tratar uma gestante ali, prepará-la para o seu parto. Toda a família, é a mulher, é o seu companheiro, é toda a família mesmo, é ter esse apoio aí para essa família. Porque a mente delas muitas vezes não vem preparada. E aí a gente tem que conversar, explicar um pouquinho mais o que seria essa dor, o que ela está, o que ela espera do seu parto, né? Porque às vezes ela já vem com uma história antiga de algum parto na família dela, da mãe dela, que às vezes foi ruim, que às vezes teve algum trauma. Então a gente precisa tentar buscar ali o que é que ela está pensando a respeito disso, o que ela espera, né? E tentar mostrar para ela, né, quais são as consequências, né, de um parto ali mais tranquilo, né, para ela, para o seu bebê, tentar tranquilizá-la ao máximo. E existem técnicas, né, que a gente vai moldando essa paciente ali, apresentando para ela essas coisas. Eu costumo muito indicar para as minhas pacientes algumas leituras, eu costumo indicar filmes, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre os documentários que tem na Netflix do Renascimento do Parto. Então, quem não viu ainda, recomendo muito assistir. Renascimento do Parto tem 1, 2 e 3. Muito bons. Quem quiser, né, quem tiver interesse em entrar nessa área de saúde da mulher, de fisioterapia pélvica, é muito interessante, vale a pena demais. Não é todo mundo que gosta de obstetrícia, mas
quem está disposto a seguir essa carreira aí de saúde da mulher vai participar um pouquinho aí da obstetrícia. E é necessário porque a gente precisa saber da história obstétrica de cada mulher que passa pela gente. Então, sugiro assistir esses filmes, esses documentários. Existe um também que é muito interessante, fala um pouquinho também sobre parto, mas fala sobre sexualidade, fala sobre fertilidade, chama, também no Netflix, chama Explicando o Sexo. É um documentário super interessante, explica muitas coisas. Eu achei muito didático, muito bacana. Então, quem tiver interesse também, dá uma olhadinha. É muito bom. Todos esses, né, documentários, leituras e tudo mais, eu indico muito para as minhas pacientes, para elas poderem entender um pouco mais do processo fisiológico, entender um pouco mais e ser apresentado para elas de uma forma melhor ali nesse documentário, para ela assistir com a família, estar num ambiente ali mais confortável. Então, eu gosto muito de demonstrar essas coisas. Eu tenho figuras anatômicas, eu tenho figuras mesmo, né, que eu tenho no meu consultório para mostrar, tanto aquelas pelvis, né, de tecido para mostrar o nascimento, o bebê, tenho a mama. Então, eu demonstro várias coisas, eu indico muito comprar essas peças para poder facilitar o entendimento. Então, eu tento demonstrar da forma mais, como é que eu posso dizer, da forma mais didática, né, dinâmica possível para aquela paciente estar entendendo esse processo, que muitas vezes é difícil até para a gente mesmo, né, aprender aos poucos. Então, para ela ali que nunca viu isso, pode ser um pouquinho mais. Então, eu tento explicar isso de uma forma melhor. Eu sempre ensino também, né, a mulher a fazer o seu tratamento, a se autotratar, a se autocuidar. Esse autocuidado é super importante, porque muitas vezes vão ter pacientes que moram longe da gente e a gente não consegue tratar tão de pertinho, tanto quanto a gente gostaria, né? Tem paciente que às vezes precisa de atendimento 2, 3 vezes na semana e a gente sabe que muitas não têm essa realidade, né? Não conseguem fazer isso. Então, eu ensino, porque eu coloco a paciente para ela poder conseguir fazer o seu tratamento dar certo, para ela não depender de mim, entendeu? Então, eu acho isso super importante. Você colocar a sua paciente responsável pelo seu tratamento para isso dar certo. Então, ela aprende a fazer, ela não vai precisar voltar em você com tanta frequência, ser dependente de você, ela vai sempre estar mantendo ali com regularidade aqueles exercícios e aquelas orientações que você passou. Acho isso super importante, né? Então, sempre eu tento fazer isso com as minhas pacientes, eu passo esses para-casas para elas. Algumas fazem mais, outras menos, outras nem tanto, mas a gente vai cobrando um pouquinho aí e elas vão tentando, né, para melhorar sempre da melhor forma possível. Eu tento traduzir aqui para vocês um pouquinho, né, do que eu faço com as minhas pacientes, do que eu passo para elas. Eu tento tratar todas, né, da melhor forma possível, cada uma um pouquinho diferente, porque a gente nunca consegue tratar pessoas diferentes da mesma forma, cada um tem o seu jeito, a gente consegue lidar de uma forma diferente, com umas a gente precisa ser um pouco mais carinhosa, outras um pouco mais durona, né, cobrar um pouquinho mais. Então, a gente vai descobrindo a cada paciente que a gente vai atendendo. E com a amamentação, eu vou ficando sempre muito, muito, extremamente feliz, porque é onde eu toco na ferida da mulher, porque ela muitas vezes chega para mim com tanta dor, relatando tanta dor, chora, né? Chega tentando até quase desistir mesmo da amamentação, mas eu consigo, né, levar essa mulher a dar a volta por cima e lutar pela sua amamentação, por fazer aquilo ali que eu sei que é o que ela está querendo, né? Então, eu faço ela acreditar, ter paciência, persistência, mostrar que ela consegue, né? Que com o apoio do marido, né? Do companheiro, companheira, da sua família, ela vai conseguir fazer isso dar certo. Isso é super importante, ter esse apoio, né? Não só da família, como de amigos também, da mãe, da sogra, da consultora de amamentação, né? Então, do pediatra, do obstetra. Então, a gente precisa mostrar esse apoio, que é fundamental para os nossos pacientes. Eu vejo que isso faz total diferença. E como que a consultora em amamentação
vai estar ajudando essa mãe, vai estar ajudando a resolver o seu problema, a resolver a sua dúvida, as suas dores, né? E quais são as dúvidas mais comuns que chegam no meu consultório, geralmente? Normalmente chega, né, muitas dúvidas assim, se tá sentindo dor na mama, né, tá machucando o mamilo, o que pode estar acontecendo. Às vezes a produção de leite está caindo, né? E aí é um grande problema porque ela vai começar a cair a produção de leite, às vezes querer dar uma fórmula ali sem ter uma indicação tão real para estar oferecendo a fórmula infantil. Então, eu vou trazer para essa mulher o quê? A resolução do problema dela. Então, se, por exemplo, ela está tendo uma fissura na mama, está machucando a mama, por que esse bebê está machucando a mama? Às vezes está com algum problema na sucção, está com algum problema na pega, às vezes a linguinha do bebê tem um freio curto na língua, tá? Então eu vou tentando descobrir, junto com essa mãe, qual que é o problema, né, da amamentação entre ela e o seu bebê. Às vezes o bebê está muito nervoso, a mãe também está nervosa, deixando o bebê nervoso, né? Então isso também pode estar sendo prejudicado, tá? Então eu vou descobrindo. Não adianta, e aí qualquer área da fisioterapia em geral, não adianta a gente tratar, né, o problema que está tendo ali e não tratar a causa daquele problema. Não adianta. E aí eu tenho um recurso excelente para tratar o problema, né, de uma fissura na mama, da dor na mama, por exemplo, que é a laser terapia. A laser terapia é excelente para isso, né, para cicatrização das feridas, para redução das dores, para redução do inchaço. Então, ela vai ser excelente, é um excelente recurso. Mas eu posso só fazer o tratamento do laser, mas vai resolver o problema dela? Não vai. Eu tenho que achar a causa daquele problema e tratar a causa, para não acontecer mais vezes, ela não ter esse problema e não agravar ainda mais. Entendeu? Então, se ela está com uma pega ou com uma sucção inadequada, o bebê não está conseguindo mamar direito, então provavelmente ele não vai conseguir ganhar peso direito. Isso pode ser um grande problema. Ela não vai estar conseguindo nutrir o seu bebê direito, que já é um outro problema que ela vai ter. Então, uma coisa vai levando a outra e eu vou descobrindo isso, tá? Então, isso é muito importante. Passar essas questões para essa mãe, né? Mostrar para ela. E essas dúvidas, essas dores, né, que chegam, elas são muito importantes. Elas precisam ser resolvidas o mais rápido possível para não gerar um problema ainda maior, como uma mastite, por exemplo, né, como uma candidíase mamária, um ducto obstruído, que são problemas mais graves, né, da amamentação e que também precisam de tratamento e que eu vou estar interferindo também nesse tratamento, né, muitas vezes junto com o médico, mas também vou estar ajudando essa mulher com algumas orientações, com algumas dicas, né, com o uso também da laser terapia, algumas técnicas manuais. Então, uma dúvida, né, muito comum, que é essa questão da sucção, da pega do bebê. Uma coisa que eu sempre falo, né, e explico muito para todas as mulheres: bebê não mama mamilo, bebê mama areola. Então, a areola é a região mais escura da nossa mama, né, que está ao redor do mamilo. O bebê, se ele pega só no mamilo, ele vai machucar a mama, ele não vai mamar direito, né? Para quem já amamentou, se você apertar o mamilo não sai nada de leite, mas se você aperta lá na areola vai sair mais. Então, mostrar para essa mulher que existem técnicas e que essas técnicas vão ajudá-la a amamentar de uma forma muito mais tranquila, sem dor, né? Sem desconforto. E a amamentação é puramente hormonal. Se a mulher está nervosa, se a mulher está com dor, se ela tá tendo ali, se ela não está tendo apoio direito, bloqueia a ocitocina, que é o hormônio que vai ajudar na descida do leite, e aí esse leite não desce direito. E não vai o quê? Engordar o bebezinho dela, ele não vai ganhar peso satisfatório. Aí ela chega lá na consulta do pediatra e vai ficar muito nervosa, vai ficar doidinha. O pediatra vai fazer o quê? Vai recomendar a fórmula. Normalmente eles fazem isso. Quando é um pediatra que está mais ligado a uma questão da amamentação, né? Às vezes ele pode, sim, né, encaminhar ali para o consultório de amamentação. Mas a consultoria de amamentação, ela é fundamental para manter esse aleitamento materno, sem prejuízo da mãe, sem prejuízo para o bebê.
Algumas vezes vai ser necessário intervir ali com fórmula que o pediatra vai entrar? Sim, vai ser necessário. Mas não vai ser necessário manter isso para sempre, né? A gente vai reduzindo aos poucos até manter o aleitamento materno exclusivo. Essa, né, é uma das melhores coisas que a gente consegue fazer aí, quando o bebê ele começa a ser introduzido na fórmula e tentar reduzir ao máximo, tá? Se possível. Então, tem diversas coisas que a gente vai estar fazendo, introduzindo ali com essa mulher para estar diminuindo as suas dores, os seus desconfortos, trazer uma amamentação muito mais tranquila e mais prazerosa. Eu queria deixar aqui para vocês um pouquinho, né, do meu trabalho, mostrar para vocês o quanto eu gosto disso. Eu acho que essa área de saúde da mulher, ela me acrescentou muito, eu cresci muito. E a cada dia mais eu me apaixono mais por essa área. Eu só tenho a agradecer a todo mundo até hoje, né, que eu passei, tanto na minha pós-graduação, na minha graduação, aos meus colegas, aos hospitais que eu trabalho e trabalhei, que foi só crescimento. Cada passinho que a gente dá, a gente acrescenta um pouquinho mais, né, na nossa trajetória aí, no nosso currículo, nos nossos conhecimentos. A gente tanto aprende quanto a gente ensina. E isso é super importante, né? Essa bagagem que a gente vai levando. Então, eu queria deixar um pouquinho disso aqui para vocês. Se vocês precisarem de alguma coisa, tiverem alguma dúvida com relação a isso que eu falei, né? A área, que vocês me mandem uma mensagem, né? Deixem um comentário. Compartilhem também comigo as suas dúvidas, o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Se tem alguma dúvida nessa área de saúde da mulher, se desejam, né, entrar nessa área, que eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês. Um beijo e fique em casa!